Hoje eu quero falar com as famílias. Eu quero falar com as famílias, com as mães, já que é o Dia das Mães, segundo domingo de maio. Eu quero falar sobre uma mãe que colocou tudo a perder. Você sabia que se você for uma mãe cristã e for uma mãe que foi abençoada com as bênçãos de Deus, estou falando com mães aqui, mas isso se aplica para pais também. Quantos se consideram abençoados ou abençoados por Deus? Levanta a mão. Aleluia. Se você olhar para a sua vida hoje, você pode dizer: Deus, sou uma pessoa abençoada, apesar de dificuldades e problemas. Deus é abençoado. E de fato, se você é um cristão, você foi abençoado. Por quê? Porque se você é cristão, isso significa que o Espírito Santo fez uma obra na sua vida e você participou de bênçãos espirituais incontáveis e indescritíveis. Se você é cristão, isso significa que o Espírito fez uma obra na sua vida, você foi mergulhado no Cristo. Inclusive tem o batismo agora, dia 24 de maio, e o ajuntamento de panelas. Quem gosta de um ajuntamento de panelas, diz amém. Amém, amém. Eu amo ajuntamento de panelas. Por quê? Porque eu não sei fazer camarão na moranga. Mas tem irmãos aqui que sabem, então eu vou lá na mesa desse irmão e... Entendi. Entendeu? Louvado seja Deus. Nós somos abençoados. Porém, presta atenção nisso aqui. Você que é pai e mãe, você que é filho ou filha, você pode colocar tudo a perder. Você já parou para pensar nisso? Eu não estou falando de pecados cabeludos, como adultério, muito embora, se você adulterar, você vai colocar tudo a perder. Eu não estou falando de uma rebelião de sair de casa, muito embora, se você fizer isso, você também vai colocar tudo a perder. Eu estou falando de uma coisa muito mais sutil. Satanás, muitas vezes, não quer nos possuir. Ele não quer entrar dentro de nós e fazer ameaças. Muito embora ele ainda se manifeste dessa forma, eu entendo que Satanás é muito mais esperto do que isso. Satanás, ele não quer nos possuir. Ele quer agir em nossas vidas de uma forma mais sutil. E ele quer passar despercebido em nossas vidas, mas ainda assim se fazer presente e destruir. Porque esse é o emprego dele. O emprego do diabo é matar, roubar e destruir. E como é que você pode botar tudo a perder? Se você é uma pessoa abençoada, se você é uma pessoa que pertence a Cristo, mesmo ainda assim você pode colocar tudo a perder. Como é que você faz isso? Tirando... não vou falar dessa forma, mas eu vou dizer, você pode colocar tudo a perder se você colocar as bênçãos de Deus como uma coisa mais importante. Se você colocar as bênçãos de Deus como a coisa mais importante da sua vida, você coloca tudo a perder. Pastor, mas as bênçãos de Deus são coisas importantes. Nós estamos falando justamente sobre sermos abençoados. Como é que poderíamos colocar tudo a perder se enfatizássemos as bênçãos de Deus? Ora, a Bíblia nos dá um exemplo de como isso acontece. E é o exemplo de Raquel. O exemplo de Raquel, a segunda esposa de Jacó, em uma época em que os homens eram rebeldes ao ponto de terem duas esposas e ainda caçando problema para si próprio, porque uma mulher já era um problema suficiente. Jacó foi lá e teve duas e ainda teve as concubinas. Obviamente que não é o padrão de Deus que um homem tenha várias mulheres, não uma mulher tenha vários maridos. Pelo contrário. Mas, naquele contexto, Deus agiu de tal forma a abençoar aquele homem e abençoar aquela mulher chamada Raquel. Mas Raquel, por colocar as bênçãos de Deus no lugar daquele que dá as bênçãos, colocou tudo a perder e morreu de forma miserável. Eu pergunto para você, mãe. Eu pergunto para você, pai. Eu pergunto para você, família. Já estamos no mês da família. Você quer colocar tudo a perder e morrer de forma miserável? Perceba. Eu começo então com a seguinte frase. Raquel nos ensina que não há vida na idolatria. Raquel nos ensina que não há vida na idolatria. Pastor, você estava falando de bênçãos. Você estava falando de colocar bênçãos no lugar de Deus. É exatamente isso que é idolatria. Idolatria é quando você coloca no lugar de Deus as bênçãos de Deus. Idolatria é quando você pega uma coisa boa, uma dádiva de Deus, e coloca no lugar de Deus. E isso coloca a perder coisas belas, profundas e
presentes que Deus nos dá. A mesma coisa é quando você coloca o sexo ou o prazer sexual no lugar de Deus. Deus dá o sexo para ser desfrutado no contexto próprio. E você pega ali e se deturpa através de pornografia, lascívia ou relacionamentos adúlteros. A mesma coisa é quando você se torna avarento, isto é, pega uma boa dádiva de Deus que é o dinheiro e se torna uma pessoa avarenta, coloca a bênção do dinheiro no lugar daquele que abençoou. Raquel nos ensina que colocar filhos, Raquel era uma mãe, ela tinha filhos. Colocar filhos no lugar de Deus é destrutivo, traz morte. Então olha para o seu filho, se você está do lado dele, olha para ele agora. Se seu filho está lá no Kids, lembra dele. Você está em outro lugar, lembra dele agora. Colocar essa criatura de Deus, que é um presente na sua vida, no lugar de Deus é destrutivo. E pode fazer com que você viva uma vida miserável e morra de forma miserável. Queridos, quantas vezes nós já nos pegamos no fundo do coração dizendo o seguinte: ah, mas se eu tivesse isso. Ah, mas se eu tivesse isso, eu seria feliz. Quantos de vocês já se pegaram dessa forma? Seja um relacionamento. Oh, meu Deus, se eu tivesse esse namorado, se eu tivesse uma esposa assim, ou se meu esposo fosse um pouquinho diferente, eu seria mais... Eu estou falando para as mulheres aqui porque é o dia das damas. O dia dos pais e o máximo dos pais. Mas hoje eu vou bater em você. Por quê? Eu amo. Amém? É verdade. E a Bíblia diz que Deus disciplina ao filho a quem? Não, coisa. Se meu marido fosse um pouquinho menos assim, se ele fosse um pouquinho mais assim, se o meu filho fosse menos desobediente, eu seria mais feliz. Se o meu filho fosse mais esforçado nos estudos, eu seria mais feliz. E então você começa a colocar no lugar de Deus. E você começa a colocar expectativas em pessoas que nunca foram criadas para suprir tais expectativas. Toda mãe sofre disso, 100% das mães sofrem disso. Isso é escravidão, isso é o caminho da morte espiritual, porque seu filho não foi criado para suprir uma necessidade, somente Deus pode suprir. Quando você segue esse caminho, você segue um caminho de ser uma pessoa controladora e uma pessoa que coloca desculpas o tempo todo. Porque você justifica essa reclamação com uma suposta vontade de fazer as coisas melhores. Então você diz assim: você não entende por que eu falo isso, eu só quero um beijo nele. Muitas vezes, isso pode apenas camuflar uma mortalha espiritual. Queridos, no estudo de hoje, nós iremos refletir sobre 3 pontos cruciais. Em primeiro lugar, os ídolos são um problema. Os ídolos dentro da casa são mais problema ainda, porque eles são sutis. Eles são sutis, eles não são escrachados, eles não são evidentes, eles não são perceptíveis. Muitas vezes eles estão guardados como os ídolos de Raquel, embaixo da bolsa, dentro da bolsa. 2. Existem consequências para a idolatria dentro de casa. E 3. Não idolatre o seu marido, não idolatre o seu filho, você que é mãe. Não idolatre cenários ideais que são utópicos e inalcançáveis. Encontre, mãe, descanso somente nele. Descanse, encontre descanso somente nele. Em primeiro lugar, primeiro, os ídolos são um problema. Os ídolos são um problema. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 30, versículo 1. Já que não temos a projeção, hoje nós iremos fazer como os maias e os incas e os astecas faziam. Deve pegar a Bíblia e ir na Bíblia. Vamos lá, todo mundo vai trabalhar hoje. Mas Vinícius hoje está de folga. Cadê Vinícius? Vinícius está de folga, o computador morrendo aí. Então hoje ele vai só ler a Bíblia aí e cultuar junto conosco. Vamos lá. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Eu vou ler aqui e você lê na sua versão. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve
inveja da sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Dá-me filhos, senão morrerei. E aqui eu vou contextualizar. Quando fulano de tal viu que o filho de fulano era mais estudioso, ficou insatisfeito e disse: eu queria que meu filho fosse mais estudioso, tal qual o filho de fulano. Quando fulana viu que o filho de ciclana era mais comportado, eu queria que meu filho fosse mais comportado, tal qual o filho de ciclana. Meu Deus, olha como o filho de fulana ora, porque eu queria que meu filho orasse tal qual o filho de fulana, de ciclana, melhor dizendo. Então, nós temos um problema com a idolatria. A Bíblia diz que Raquel já tinha coisas para agradecer suficientes. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita de porte e de rosto. Era uma mulher bonita por completo. Além disso, era uma mulher preferida em detrimento de sua irmã Lia. Vocês sabem a história. José foi enganado por seu sogro Labão, que entregou para ele uma mulher que ele não amava, que era Lia. E então ele amava tanto daquela. Imagina você ser tão amado por um homem que ele trabalha 7 anos com o dote. Antigamente tinha o dote. E vai voltar o dote. Quem conversa não sabe o porquê que vai voltar o dote. Essa prostituição que tem com meninas novas, essa hipersexualização, hiperpromiscuidade que tem no dia de hoje, você acha que só vai dar um resultado? Daqui a 50 anos o dote não vai voltar. Pode ter certeza. Ninguém vai dar a filha sem uma contraprestação de volta. Agora, deixando esse parênteses, Raquel era amada por um homem que trabalhou 7 anos por ela de forma intensa. Quantas de vocês queriam ser amadas assim? Algumas de vocês são amadas assim. Ela era abençoada. Ela tinha beleza. E ela era bonita de rosto. E ela era uma mulher que tinha morte. Além disso, ela era de uma família abastada. O seu pai era rico, ela tinha posses e bens materiais. Mas havia um problema. Raquel era estéril. Raquel não podia gerar. Enquanto queria a mulher que Jacó amava menos. Na verdade, a Bíblia é muito clara em dizer que Jacó passou a amar Lia porque ela lhe deu filhos. Mas ele, de início, não amava Lia. Mas Raquel era amada, só que ela não podia dar filhos ao seu marido. Então, ela teve inveja da sua irmã. E essa inveja, pasmem, era enraizada em um desejo legítimo. Afinal de contas, tudo que ela queria era ter filhos. Ter filhos, querer ter filhos, irmãos, é uma coisa errada, sim ou não? Eu quero. Você querer ter filhos, você querer gerar é uma coisa errada, sim ou não? Claro que não. Não é uma coisa errada você querer ter filhos. Mas isso se transformou em ídolo, ao ponto dela dizer: dá-me filho, Jacó, senão eu vou morrer. Esse clamor revela um coração de alguém que colocou um desejo legítimo no lugar de Deus. Lembre-se, o dinheiro e o sexo e os filhos não são coisas erradas, mas se tornam coisas erradas quando você coloca essas 3 coisas boas no lugar de Deus. Quando você coloca coisas boas no lugar de Deus, coisas boas se tornam coisas ruins. Preste atenção nisso. Você pode colocar sua fé. Se você colocar coisas boas no lugar de um Deus bom, essas coisas boas se tornam coisas ruins. Olhe mais uma vez para o seu filho. Lembre-se da cara dele. Tome cuidado. Você pode colocar tudo a perder, mesmo sendo uma pessoa abençoada. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Um ídolo é qualquer coisa que amamos mais do que Deus e colocamos no lugar dele. Para Raquel, eram os filhos. Para nós hoje pode ser um casamento. Eu conheço pessoas que têm muita vontade de se casar. Que bom que é um bom desejo. Jovens cristãos ou pessoas que não são mais tão jovens, mas buscam ter um casamento digno diante de Deus. Porém, existem pessoas que colocam a sua expectativa. Meu Deus, eu serei satisfeito e realizado no dia em que tiver o casamento dos sonhos. Mas deixa eu derrubar o teu castelo de areia.
O casamento dos sonhos não existe. Olha, eu amo minha esposa. O nosso casamento é muito bom e funcional. Glória a Deus por isso. Meu sogro nunca teve nenhuma preocupação com a língua assim. Ele não se preocupa com o nosso casamento no sentido de que alguma coisa pode estar errada. Graças a Deus temos um casamento muito bom. E graças a Deus eu casei com a mulher certa. E agora não tem mais volta, não estamos amarrados aí. Agora, preste atenção. Eu consigo pensar em 2 ou 3 situações tão felizes quanto ou mais felizes do meu casamento. O que eu estou querendo dizer é, muito embora seja abençoado por ter uma boa esposa, e uma boa esposa é uma grande bênção, louvado seja Deus, o meu casamento não é tudo. Vocês entendem isso? Um marido maravilhoso, bonito como for, não vai ser aquilo que vai satisfazer o seu coração. Eu conheço casamentos com pessoas maravilhosas, belezas mastodônticas, pessoas tribonitas, como diz Gaúcho, mas que vivem no estado de miserabilidade relacional. É relacional. O ídolo é qualquer coisa que colocamos na presença, perdão, ídolo é qualquer coisa que colocamos no lugar do amor maior de Deus, pelas palavras. Os ídolos são os nossos amores distorcidos. Os ídolos são os nossos amores distorcidos. E eles são destrutivos por causa disso. Tudo que amamos, mais do que amamos a Deus, é qualquer coisa que colocamos a nossa confiança, mais do que colocamos a nossa confiança em Deus. Eu coloco a minha confiança no amor idealizado, no romance. Eu coloco, e aí vocês ficam enchendo a cabeça de vocês de dorama, que o dorama não é real. Falando para as mulheres, a não ser que tenha um homem que assiste dorama. Nada contra. Eu lanço. Minha esposa cresceu ouvindo Disney. E eu já superei a Disney há 15 anos. E aí quando a gente casou, eu falei para ela, amor, a vida não é a Disney. Ou seja, se a vida não é a Disney, nós precisamos buscar outra fonte de satisfação para a alma, sim ou não? Se o marido maravilhoso ou filhos maravilhosos não te darão satisfação, você precisa buscar em outro lugar. E é exatamente aí que eu quero chegar. A sabedoria de Deus para a tua vida. Você não vai ser feliz se tiver isso ou aquilo. Você não vai ser feliz se tiver isso ou aquilo. Raquel fez exatamente isso. Não apenas ela desejou filhos. Ela não somente disse, dá-me filhos. Mas ela disse assim, dá-me filhos, se não morrer. Isso significa que ela colocava a expectativa da sua vida, a razão da sua vida em filhos. Lembre-se do seu filho. Lembre-se da carinha dele. Lembre-se de como ele é precioso para você e quanto você o ama. Ele não deve ser a razão da sua vida. Eu estava falando com o pastor Oséias, um grande amigo nosso, pastor, passeio e tal. E a gente estava na casa dele, Laurinho, e eu já nós estávamos conversando com ele. E eu falei com ele, e aí, pastor, os filhos dele, né? Um filho foi para o Canadá, que nem a Luísa, quem lembra desse mesmo, mas voltando aqui. O filho dele está morando no Canadá, pegou as coisas e foi-se embora, largou os pais, né? Não largou os pais. E ele não mora mais na mesma cidade que os pais. E aí, se fosse muitas, talvez, você me assim, Deus, o meu filho foi embora. E meu filho não tem consideração por mim, me largou aqui e o pai dele. Muitas mães são assim, talvez mães aqui da igreja, provavelmente. E aí eu falei com o pastor Oséias, como é que o senhor se sente? Como é que foi essa preparação do seu filho ir no Canadá? E aí ele me falou uma coisa que me deixou muito satisfeito com a resposta dele. Ele disse assim, eu nunca criei os meus filhos para mim. Você parou para pensar isso? Eu nunca criei os meus filhos para mim. Eu criei os meus filhos para Deus e para o mundo. E aí eu achei muito interessante porque ele falou primeiro para Deus, depois para o mundo, sim ou não? Você não cria o seu filho para o mundo em primeiro lugar, senão ele vai se arrebentar. Você cria o seu filho para Deus e depois larga ele para o mundo. E eles vão saber se conduzir. E eu gostei muito dessa aplicação prática. Isso é sabedoria de Deus para a tua vida. Sabe como é que você não se torna Raquel, mãe?
Quando você se torna Deus com os doentes. Eu não criei os meus filhos para mim. Eu criei os meus filhos para Deus. Você precisa criar os seus filhos para Deus. Você precisa orar pelos seus filhos, não como se fosse um benefício para você, mas como se fosse para a glória de Deus. Porque, de fato, os nossos filhos foram criados para a glória de Deus. Os nossos filhos foram trazidos da existência para a glória de Deus. E se isso implicar em eles nos abandonarem, no sentido de separar fisicamente, para ir buscar os sonhos de Deus, você não deve ficar insatisfeita ou entristecer. Quantos se entendem dizem amém? Amém. Pastor, eu não concordo. Eu não pedi você concordar, eu pedi você dizer amém. Quantas entendem digam amém? Você não deve criar o seu filho para não servir. Você deve criar o seu filho para Deus, e assim você não ficará igual a Raquel. Raquel não apenas deseja ter filhos, ela quer que os filhos sejam a chave da sua segurança e a chave da sua identidade. Eu já lidei em aconselhamento com mães assim. No aconselhamento, nós temos uma etapa, uma das primeiras etapas do ciclo do progresso do aconselhamento, que são as perguntas de sondagem de alma. Nós fazemos um questionário, ou então, se você for uma linha mais clínica, pastoral, nós chamamos de anamnese. A anamnese nada mais é do que você fazer perguntas para aquela pessoa, e isso se aplica também no aconselhamento pastoral. E eu já tratei pessoas com depressão, pais, inclusive, mas comigo. Eu perguntei, como é que você entrou nessa depressão? Quando é que você começou a sentir os sintomas da depressão? Pastor, quando meu filho fez isso. Ah, interessante. E quando é que essa depressão ela se apropriou? Ah, pastor, aconteceu quando meu filho fez isso, e ele continuou fazendo isso. Ah, pastor, sabe o que mais ele fez isso. Ele, quando é que você chegou no fim do poço, no fundo do poço? Ah, pastor, foi quando meu filho fez isso. Já entendeu onde eu quero chegar? Toda a vida daquela pessoa girava em torno do seu filho. Toda a vida daquela mãe girava em torno do seu filho. Ela chegou no fundo do poço por causa do seu filho. Ao ponto de ela dizer, eu não tenho mais razão, filho. Essa é uma das formas mais fáceis de você identificar o erro de uma pessoa. É porque ela fala o tempo todo sobre ela, coisas boas ou ruins. Quando é que você se torna essa pessoa? Ah, por causa do meu filho, eu tive essa situação aqui, assim, assado. Essa é uma grande forma de você identificar que aquilo é um ídolo para essa pessoa. Agora, os ídolos não entregam o que prometem, porque ídolos são mentirosos. Diga comigo, ídolos são mentirosos. Ídolos são mentirosos, eles jamais entregam o que prometem. Em outras palavras, eles nos enganam. Eles nos levam a acreditar que se tivermos aquilo, então nossa vida será plena e satisfeita. Eu te pergunto nessa noite, o que você tem colocado, preste atenção nessa pergunta, o que você tem colocado no lugar de Deus? O que você tem colocado no lugar de Deus que foi Deus que te deu? Tudo foi Deus que te deu. E alguma dessas coisas, você tem a tentação e a tendência natural de colocar no lugar de Deus. Os ídolos então prometem felicidade. Os ídolos então prometem satisfação, mas essa felicidade e essa satisfação é passageira, é ilusória e superficial. E no final, quando você chega ao fim daquilo que ele promete, você percebe que ele só te deixa, esse ídolo que você tanto colocou a sua confiança nele, ele só te deixou mais vazio e cansado e distante de Deus. Você coloca a sua expectativa em um filho e ele te decepciona. O que você ganhou? O que você ganhou me diga. Você ganhou uma frustração. O que você tem dito que nem Raquel? Dá-me isso, Senhor, senão eu morrerei. Fulano, me dá isso, senão eu vou morrer. Eu conheço pais que colocam tanta pressão para o filho, mães especialmente, colocam tanta pressão no filho para ele passar no vestibular. Meu filho, me dá esse vestibular, senão eu joguei meu dinheiro fora. É isso que ela diz. Eu joguei o meu dinheiro fora. Ou seja, se seu filho não passar no vestibular, geralmente ele não vai, pelo menos não no primeiro, não sei que seja muito acima e fora da média, você ganhou uma verdadeira frustração, porque você colocou nesse filho algo que ele não pode te entregar, uma satisfação da alma. Eu estou te dando ensinamentos que vão mudar a sua vida, que não vão condicionar a sua
felicidade, a sua satisfação nas circunstâncias. Que não vão condicionar a sua felicidade e satisfação ao filho, que é tão pecador e está por você. E aqui ainda tem mais um agravante. Às vezes, o seu filho ele é ruim porque ele herdou isso de você. Você está reclamando de um problema seu. Porque ele é igualzinho a você. Já parou pra pensar nisso? Quantos de vocês já olharam o seu filho enquanto ele estava crescendo e disseram assim, meu Deus, ele é igualzinho eu. Chato. Pô, chato. Menino chato. Você está reclamando de um problema que é exclusivamente seu. E aí você pede que ele te supra algo que ele não vai conseguir fazer. Ele buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,36. Isso significa que quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Mas quando colocamos outras coisas no lugar de Deus, estamos caminhando para insatisfação e escravidão. Agora, não pense que se você desenvolve esse tipo de comportamento, isso não vai ter consequências. Não pense em colocar a sua esperança no seu filho ou na sua filha, ou na sua estrutura familiar, vai nem ser uma consequência. Não pense que a desobediência pense em consequências. A desobediência jamais vem dissociada de uma consequência. O nosso Deus é um Deus de pactos. O nosso Deus é um Deus de alianças. Ele se comunica com a humanidade por intermédio de pactos e alianças. Pactos são arranjos solenes que são administrados por Deus e que envolvem bênçãos e maldição. Se você obedece, você recebe bênção. Se você desobedece, você recebe maldição. É assim que Deus relaciona com a humanidade. Sempre foi assim. O pacto de Adão, o pacto de Abraão, o pacto de Noé, o pacto de Jesus, o pacto de Davi e o pacto de Jesus. O pacto de Jesus foi suficiente e definitivo. Então, não pense que desobediência vem sem consequência. Isso seria negar o caráter de Deus e a forma como Deus se relaciona com a humanidade. Perceba, então, que a idolatria traz consequências. Colocar coisas no lugar de Deus tem consequências na prática. Perceba, Gênesis 30, 24. Olha aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 30, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ela chamou o seu nome de José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Ela vai ter um filho, já está pedindo outro. Quando você alimenta um estilo de vida de insatisfação e de idolatria, você se torna escrava dessa insatisfação. Escrava dessa insatisfação. Em outras palavras, quanto mais você tem, mais você quer ter. Semana passada nós falamos sobre contentamento como uma evidência de uma vida mais sacudiante. O contentamento não existia na vida de Raquel, porque ela acabou de ter um filho e já perdeu. Um filho já não era suficiente. É uma atitude muito diferente, por exemplo, de Ana. E quem lembra de Ana? Mulher de Elcana, mãe de Samuel. Quem lembra dessa história? Todo mundo lembra dessa história. Pelo amor de Deus, vamos lá. Ana disse para Deus, dá-me um filho, que esse filho mesmo não te dou. Muito diferente, senhor, da atitude de Raquel. Ana disse assim, Deus, esse filho não é para mim. Esse filho é para ti. Então me dá esse filho, que esse filho, ele só casa por mim para amamentar ele para tua largando para ti de bom. Essa é uma atitude correta, mas não foi a atitude de Raquel. Dá-me filho, senão morrerei, e agora eu quero outro filho, ainda além disso. Essa é a essência da idolatria. Nunca é suficiente e os ídolos operam dessa forma no nosso coração. E eu falo-lhes, Raquel não conseguia enxergar bênçãos. Raquel não conseguia enxergar contentamento. A sua idolatria a deixava insatisfeita. E isso acontece conosco também. Com você acontece também. Se você é insatisfeito, você se torna escravo daquilo que te deixa insatisfeito. Por exemplo, se o seu filho é um ídolo, você é escravo de tentar melhorar ele.
É você que vai melhorar a sua vida. Se você é escravo do sucesso, você se torna o tempo todo amarrado ao trabalho, onde você quer ter sucesso. Ou seja, para você ter algo, você precisa se escravizar a outro algo. Se você gosta do prazer sexual, você se torna uma pessoa que perde a sua alma. Você se torna uma pessoa lasciva, uma pessoa lúbria. Sempre existe uma escravidão associada à idolatria. Jeremias 17, 5 e 6 nos explica do que se trata. Maldito o homem que confia no outro homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do seu coração. É exatamente isso que acontecia com Raquel. Ela afastava do Senhor seu coração e colocava naquilo que é mortal a sua força. Está me vindo, se não morrerei. Agora que tenho um filho, quero outro, porque não estou satisfeita. Em outras palavras, essa é a imagem de quem confia em ídolos. Que imagem? Continua então o versículo. Essa pessoa que é maldita porque confia em outro homem, essa pessoa que coloca a sua confiança naquilo que é mortal, ela é como um arbusto no deserto, um arbusto seco, um arbusto infrutífero, um arbusto amargo, um arbusto sem vida, sem bicho. É isso que você é se você coloca tudo a perder. Raquel era como esse arbusto. Ela tinha o amor de Jacó, um homem que amava ela de uma forma extraordinária. Um homem que chorou pela sua morte, copiosamente, e viveu o luto da morte da mulher amada de forma intensa. Além disso, ela teve um filho. O que mais ela poderia ter? Ela poderia ser como Ana. Senhor, está tudo certo. Só um filho para mim, está tudo certo. Mas ela não, eu preciso de mais uma. Ela tinha o amor do homem amado e a fidelidade dele. Muito embora ele tivesse suas esposas, né? A beleza, porque era uma mulher bonita de rosto, de corpo. E tinha José. Mas ainda assim vivia como um deserto, ainda assim vivia como um arbusto no deserto, insatisfeito. Sabe o que acontece quando você se torna um arbusto no deserto, confiando em outro homem? Eu digo homem na raça humana, confiando naquilo que é mortal. Esse é o sentido do versículo. Quando isso acontece, sabe o que acontece? Você morre. Porque a idolatria, seja lá para quem for, sempre termina em morte. Em outras palavras, dá-me filho se não morrer. E sabe o que aconteceu com Raquel? Ela literalmente morreu ao dar a luz ao seu segundo. Preste atenção nisso aí. Eu vou repetir, deixa eu parar, que é muito importante. Raquel era como uma arbusto no deserto, sem frutos, mesmo tendo filhos. Você pode ter filhos, os mais extraordinários que você pode pensar, e ainda assim ser uma pessoa seca. Pastor, não era essa mensagem que ia das doenças que eu estava esperando neste domingo. Não, não era. Porque existem coisas mais urgentes. Você precisa organizar o seu coração. Eu preciso organizar meu coração. Eu preciso parar de confiar em outro homem. Eu preciso deixar de buscar a minha satisfação nessa coisa fofa aí que é o seu filho, no seu esposo, no relacionamento, ou no emprego, ou qualquer outra coisa. Nós precisamos organizar o coração em primeiro lugar. Ela disse, dá-me filhos, senão morrerei. Ela morreu. Literalmente ela morreu ao dar luz ao filho que ela tanto pediu, que era o segundo filho. Eu acrescente no Senhor mais um filho. Deus acrescentou mais um filho. Mas porque ela tinha colocado nesse filho a sua esperança. Obviamente não foi por causa disso, ela morreu de hemorragia. Mas isso é simbólico. Ou você acha que Deus ia colocar essas palavras de forma aleatória? Isso é simbólico para nós. Isso é profundamente simbólico para nós. Ela morreu ao receber aquilo que ele tanto queria. Por quê? Porque aquilo que ela tanto queria não era Deus. E se aquilo que ela tanto queria não era Deus,
aquilo que ela tanto queria não poderia satisfazê-la. Então Raquel era uma mulher bonita, rica, com um marido, um excelente marido. Ela era uma pessoa assim, ela era uma soberana do território ali, né? Porque ela era mulher de Jacó, que era um soberano de um território, muito embora ele fosse nômade, mas ela era insatisfeita. Aquilo que ela adorou, que era o seu filho, aquilo que ela pensou que traria alegria, acabou por trazer tristeza e morte. Pode ser a morte dos relacionamentos, da paz, da alegria espiritual e física. Espiritual e física. Existem pessoas que se matam porque vão à falência. Chegou a pensar nisso? Qual é a raiz disso? Ela perdeu o patrimônio. E como é que você consegue explicar que o patrimônio tem a ver com aquilo? Mas ela tinha tanta confiança de que aquele patrimônio era a razão da vida dela, que quando ela perdeu o patrimônio, ela perdeu também a razão de viver. Existem pessoas que são traídas e cometem o chamado crime passional. Quando já ouviram falar dessas histórias? Eu sou traído, sou corno. O pessoal gosta de falar isso. Mas a minha onda não perdeu. Ele pega uma arma e mata a pessoa que trai ele de amante ou amante. Por que isso acontece? Já para começar isso? Qual é a raiz espiritual de um crime passional? O crime passional nada mais é do que aquela pessoa dizendo assim: eu amo tanto essa mulher que se ela me trair não me quiser, eu já perdi a razão da minha vida. Não. Então, para mim, tanto faz, eu vou me matar, eu vou matar ela, porque se ela não fica comigo, ela não fica mais comigo. Isso é satânico. A idolatria é satânica. Perceba. O que é a idolatria de roubar de você? Talvez você nunca vai chegar nesse caso extremo de matar outra pessoa depois de ser traído. Deus o livre você ser traído. Mas essas coisas acontecem nas melhores famílias, inclusive. Não quero que isso aconteça com você. Mas o que eu estou querendo dizer para você é: a sua vida não é isso. A sua vida não é o que você perde. A sua vida não é o que você passou de sofrimento. A sua vida não é o que você fez no passado. A sua vida é o que Cristo Jesus é em você. Porque Ele morreu por você. Ele é a sua esperança da glória. E mesmo todas as coisas sem errar, nada deu errado. Porque se no fim das contas você tem Cristo, você tem tudo, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, qual é a solução para essa idolatria que te mata? Lembra do seu filho mais uma vez, olha para ele. Olhou? Como é que você se livra desse seu filho? Como é que você se blinda dele? Porque se você for pensar, no caso de extremo, existem filhos mau caráter que tiveram uma boa criação. Existem filhos mau caráter que tiveram uma boa criação e que exploram a mãe, roubando a aposentadoria dela, maltratando ela. Essas coisas existem. Como é que você se blinda desse tipo de coisa? Você precisa enterrar os seus filhos. Abra sua Bíblia em Gênesis 35. Gênesis capítulo 35. Versículos 2, 3 e 4. Gênesis 35, 2, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jacó, marido de Raquel, Jacó, o patriarca, disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Livrem-se dos ídolos. Joguem fora essas porcarias. Purifiquem-se. Troquem de roupa. Depois vamos a Betel, onde construiremos um altar ao Deus que me respondeu no dia de minha angústia. Ele tem estado comigo por onde tem andado. Isso é extraordinário. Sempre tem que ter um homem de Deus para salvar o dia. Aleluia. Aleluia. Você que tem filhos homens, ore para que o seu filho se torne esse homem. Decide. Em nome de Deus. Você que é homem aqui, talvez você seja um banana. Talvez.
Você tem que ser que nem Jacó, você tem que se arrepender da sua inatividade, passividade, e você tem que dizer para a sua família: livrem-se dessas porcarias. Purifiquem esse tronco de ouro. Vamos ordenar esse local. Vamos organizar isso aqui. Você que tem filha mulher, ore para a sua filha se casar antes. Amém? Amém. Aleluia. Ore para a sua filha se casar com homens. Vamos organizar essa pataquada. Vamos organizar essa molecagem. Vamos colocar um fim nesses deuses estrangeiros. E depois vamos levantar um altar ao verdadeiro louvado seja o nome do Senhor. Porque não são esses ídolos porcos que nos respondem no dia da angústia. Sabe quem é que nos responde no dia da angústia? O Deus dos meus antepassados. O Deus verdadeiro, ele é que responde no dia da angústia. Então, segue o versículo. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que construíram. Os brincos que usavam nas orelhas eram sinais de idolatria da terra pagã. E Jacó, sabe o que fez? Enterrou esses ídolos debaixo da grande árvore em Siquém. Querido, sabe como é que isso se resolve? Sabe como é que isso se relaciona com a nossa vida? E aqui eu quero fazer uma aplicação no geral. Não estou falando só para mães aqui. Mas você quer ser mãe, um dia você vai ser mãe. Você vai lidar com essa coisa linda, que vai ser o seu filho, coisa maravilhosa. Ele é tão cheiroso e bonito, né? Mas você precisa se proteger dele também. Perceba. Jacó pega os ídolos e coloca debaixo de uma grande árvore. Ele enterra os ídolos debaixo de uma grande árvore. Lembrem que os deuses estrangeiros se alimentam no meio de vocês, enterrem os seus ídolos debaixo de uma grande árvore. Deus se escolheu de enterrar todos os vossos falsos deuses debaixo da principal árvore, a árvore mais impressionante e gloriosa de todos os tempos, o madeiro do Calvário. A cruz do Calvário, que foi feita de uma árvore. Deus é poderoso para pegar esses ídolos e nos ajudar a enterrar esses ídolos debaixo da cruz. É a única forma que você tem de acabar com os ídolos da sua vida. Em outras palavras, Jesus foi para a cruz. E na cruz, Jesus derrotou o pecado, a morte e a idolatria. Jesus foi para a cruz e na cruz Jesus libertou da escravidão. E aqui está a verdade libertadora. Vocês lembram da história? Raquel, Jacó estava sendo perseguido por seu sogro. Vocês lembram da história? Jacó estava sendo perseguido pelo seu sogro, porque Jacó estava ficando rico, muito rico. E isso começou a gerar inveja dos outros pastores e do seu próprio sogro. Ele começou a ficar mais rico do que o próprio homem que deu a oportunidade para ele. E então ele disse assim: olha, a gente vai ter que se separar. Mas Jacó ficou com medo do seu sogro e durante a madrugada disse: vamos embora daqui. Esse é o contexto do capítulo 35. Mas Raquel, sempre ela dando problema, ela pega um menino e coloca debaixo da sua bolsa. E ela então começa a viajar com o peso daquele ídolo dentro da sua mão. E ainda mente para proteger o seu ídolo, porque quando nós temos ídolos, quando nós temos uma mentira da idolatria, nós criamos outras mentiras para cobrir aquela mentira. É assim com todos os pecados. Se você é adulto, você tem que mentir. Se você é aparente ou corrupto, você tem que mentir. Sempre é assim. Toda idolatria está associada à morte e à mentira. E a mentira é uma forma de morte. É a morte da verdade. Mas Cristo Jesus, ele não quer que nós sejamos como Raquel. Cristo Jesus quer que nós sejamos diferentes de Raquel. Raquel teve que aguentar o peso dos ídolos durante a viagem. Jesus não quer que nós tenhamos de lidar com o peso da idolatria ao longo da nossa jornada. Ele quer nos libertar do peso dos ídolos. Ele quer que nós não tenhamos de esconder uma vida dupla ou uma vida hipócrita. Jesus quer nos libertar de tudo isso. E ele não somente pode, como ele já fez isso na cruz do Calvário. E ele disse para nós nos aproximarmos do trono da sua graça. E lá, quando chegarmos lá, nós encontraremos misericórdia.
Nós encontraremos favor para não viver uma vida de mentira, para não viver uma vida de idolatria, para não viver uma vida de escravidão, a fim de que sejamos socorridos em ocasião oportuna. Deus não nos rejeita quando estamos dispostos a enterrar os nossos ídolos. Então você, nessa noite, enterre os seus ídolos. Viva uma vida para a glória de Deus. Crie filhos e filhas para Deus e não para você. E quando você se dispõe a fazer isso, Ele te recebe com graça e misericórdia. E Ele te dá a graça para você criar eles. E para você orar por eles depois que eles já são adultos. Confiando que Deus tem o melhor para a tua descendência. Muito melhor do que aquilo que você pode sonhar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, cadê os crentes dessa noite? Cadê as mamães crentes aqui? Quem é mãe crente, dá um glória a Deus nessa noite. É isso aí. É só mãe que ora pelo seu filho. Intercede. Aleluia. Em primeiro lugar, vocês foram lembrados do seu dever. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer e confessar os nossos erros. Pode ser filho, pode ser qualquer outra coisa. Confesse, depois de reconhecer. Reconheça e depois confesse. O que você tem dito para Deus? Deus me dá isso, não morrer. Isso é um item. 2. Precisamos colocar a nossa confiança em Deus e ídolos. Ídolos mesmo. Ídolos nunca entregam brincadeira. Eles sempre entregam mentiras e morte e hipocrisia. Precisamos confiar somente em Deus, porque somente Deus é aquele que pode nos dar a verdadeira satisfação, a verdadeira paz e a verdadeira vida. E por último, precisamos buscar a Deus como a fonte do nosso descanso. Você tem descansado em Deus, mãe? Você tem descansado no Senhor? Eu quero que você faça um exercício em 30 segundos. De 10 segundos. 15 segundos. Vamos lá, metade. Pense numa situação difícil que você tem enfrentado com seu filho agora. Pense agora. 15 segundos. Pensou? O que você pode fazer? Agora, você que ainda não tem problema com os filhos, pense num futuro problema que você pode ter. Que todas as mães têm. Bem sei, cara. Meu Deus, isso vai acontecer. Um dia eu vou ter que ter essa conversa. Um dia eu vou ter que enfrentar esse problema. Aí eu te pergunto. Você já está buscando em Deus a sua fonte de descanso? O que você pode fazer? Além do lado. Qual é o controle que você tem sobre as coisas da vida? Qual é o controle que você tem sobre circunstâncias? O que é que você pode de fato impedir? Você não tem controle sobre nada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem controle sobre nada. Mas eu quero te dizer nessa noite que em Deus você pode ter descanso, mesmo que você não tenha controle. Aí eu pergunto para você nessa noite, o que você prefere? Você prefere controle ou você prefere descanso? Todos vocês estão cansados e cansadas por algum motivo. Mas ele diz: quem já viu vocês que estão cansados e sobrecarregados? Eu vos aliviarei. Eu darei descanso para alguns de vocês. Aleluia. E ele disse: venha com confiança, com incredulidade, não vem. Se você não tem fé, nem que chegue perto. Se você não confia e não crê, não venha. Mas se você é mãe, se você tem fé, se você confia, se você não é incrédula, aproxime-se com confiança ao trono da graça, para que você receba misericórdia e encontre graça para ser socorrida em um tempo oportuno. E é isso que ele nos promete nessa noite. Deus não rejeita a oração de uma mãe. Deus não rejeita um coração contrito de uma mãe. Conta-se a história de Santo Agostinho, um dos nossos pais patriarcas também. Ele era devasso, dissoluto, vivia com prostitutas em bordéis. Gastava todo o dinheiro que ganhava, vai embora com sua mãe brilhante. Era um homem dissoluto e lascivo. Mas, quanto à sua conversão, perguntavam para ele: como é que você mudou tanto, Agostinho?
missões tradicionais da cidade de Ipoma, na Nigéria, na época, muitos anos atrás, centenas de anos atrás. E ele disse, olha, minha mãe nunca deixou de orar por mim. E eu estou buscando nessa igreja mães que sejam assim. Mães que oram pelos seus filhos. Mães que encontram em Deus o descanso para suas almas. Mães que não idolatram os seus filhos, mas que intercedem por eles e ganham a vitória com eles. Porque a vitória está no nome de Jesus. Então, Deus não rejeita esse tipo de mãe, Deus não rejeita esse tipo de crente, e Ele só quer que nós abandonemos os nossos ídolos e coloquemos a nossa confiança completamente nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, quero abençoar vocês. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transportante alegria, ao único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém. Amém.